Se o nosso Senhor retornar hoje, qual frase você ouvirá? Muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito colocarei? Ou servo mau, preguiçoso? Arranque o que é dele, dê para o servo fiel, retire-o da minha presença para as trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Quero, enquanto você encontra, dar boas-vindas a todos no auditório, a todos ao vivo, através do nosso canal no YouTube, aos que viajaram, feriado prolongado, mas chegaram a tempo do culto. André Luiz Rios dos Santos, meu amigo aqui na frente, correu a meia maratona de Curitiba hoje pela manhã, viajou 9 horas e chegou direto para o culto. Tenho certeza que tem pessoas aqui no bairro da igreja que estão nos assistindo pelo YouTube. Prioridades. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Leio na NAA, a Nova Almeida Atualizada, e convido você a ler comigo, alto e bom tom. Vamos juntos? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros. Eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo que tem mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até ao que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Em pé, curvem suas frontes, fechem seus olhos
Pai das luzes, nós reconhecemos que a Tua palavra é infalível, inerrante e suficiente. E reconhecemos também a necessidade imperativa de uma ação sobrenatural do Teu Espírito em nós, iluminando os olhos dos nossos corações, para que sejamos capazes de contemplar as maravilhas da Tua lei que está diante de nós. Portanto, guia-nos a toda a verdade, por amor do Teu próprio nome, Cristo Jesus. Amém. Pode ocupar seus assentos? Evitem levantar a partir de agora. A idolatria da segurança. Vamos repetir o tema? A idolatria. A parábola dos talentos está inserida no chamado sermão escatológico. Evangelho de Mateus, capítulo 24 e capítulo 25, no qual Jesus responde às perguntas dos discípulos acerca de sua segunda vinda e a consumação dos séculos, o último estágio da nossa salvação, a redenção. No drama da história da redenção, criação, queda, redenção, consumação, último estágio, a consumação dos séculos. O texto ou o contexto imediato é extremamente importante como pano de fundo para uma completa exegese do texto, uma perfeita hermenêutica do texto. Antes desta parábola, a parábola dos talentos, nós encontramos aqui a exortação à vigilância. Lembrando, sermão escatológico. Cristo, em Mateus capítulo 24 e capítulo 25, ele expõe o sermão escatológico. E no capítulo 24, dos versículos 42 ao versículo 51, ele apresenta a exortação à vigilância. Na sequência, a parábola das 10 virgens. Aqui no capítulo 25, os versículos anteriores, do 1 ao 13, Jesus apresenta a gloriosa parábola das 10 virgens, cuja mensagem central enfatiza a necessidade de preparação das 10 virgens. E logo, na sequência, o julgamento das nações. Portanto, é o fechamento do sermão escatológico. Mateus capítulo 25, dos versículos 31 ao 46. O julgamento das nações por Cristo Jesus. Portanto, a questão central não é primariamente dinheiro, como muitos pensam ao se deparar com a parábola dos talentos, e muito menos habilidades naturais, competências, habilidades, dinheiro. Não é sobre isso. O tema central, a tese central não é esta. A pergunta teológica central do texto. Vamos ler juntos? O que Cristo, vamos juntos? Alto e bom tom. O que Cristo espera de seus servos enquanto aguardam a sua volta? A resposta, vamos juntos? A resposta da parábola é clara. Cristo espera fidelidade produtiva e não mera profissão verbal de fé. Este binômio fidelidade produtiva é a tese central de Cristo Jesus na parábola dos talentos. Então, a pergunta central que emerge do texto para nós essa noite: o que Cristo espera de nós, afinal, enquanto nós aguardamos ansiosamente a sua volta, ou, como alguns preferem, a sua segunda vinda? Cristo espera o quê? Cristo espera o quê? Fidelidade produtiva, e não mera profissão verbal de fé. Dito isto, a título de introdução, eu gostaria nessa noite de, nos próximos 25 minutos, apresentar
4 aplicações pessoais dentro do contexto original. Então, agora é a transposição do contexto original de 2000 anos atrás para agora, o contexto atual, século 21, igreja contemporânea ou pós-moderna. Se não, vejamos primeira aplicação pessoal. Vamos ler juntos? Cristo soberanamente distribui seus recursos aos seus servos. É uma decisão absolutamente soberana. Leia o versículo à frente novamente comigo. Chamou os seus servos e lhes confiou os seus. De quem é os bens, igreja? De quem é os bens? De quem? É de Cristo. O homem da parábola representa Cristo. E os servos representam aqueles que pertencem externamente ao reino, os discípulos de Cristo Jesus. E o Senhor distribui os seus bens antes de partir. Então, ao partir, Ele distribui os seus bens aos seus servos. E a palavra talento na parábola não se refere, como dito, originalmente a uma habilidade natural. Muitos fazem uma leitura errada da parábola, mas a uma quantidade monetária, valor. É isso mesmo, valor alto. Mas o foco não está no valor recebido. Não importa quanto recebeu, mas no fato de que tudo, absolutamente tudo, em última análise, pertence a Cristo Jesus e não aos seus servos. E preste atenção numa outra afirmação importante do texto para nós. A cada um, este Senhor, Ele distribui os talentos de acordo com a capacidade de cada um dos servos. Portanto, a distribuição é deliberada e soberana. É uma decisão exclusiva e soberana do Senhor, Cristo Jesus. Não há injustiça. Por que não há injustiça? Porque tudo pertence ao Senhor. Ele dá a quantia de acordo com a competência, capacidade de cada um dos. Mas o que recebeu um, injusto. Não, o que recebeu um, o que recebeu 2 e o que receberam 5 talentos, graça, favor e merecido. Tudo pertence portanto não há injustiça. O Senhor conhece perfeitamente os seus servos. O Senhor te conhece melhor do que o seu cônjuge, melhor do que o seu pai. Por quê? Ele distribui a cada um de acordo com a capacidade. E qual é o significado teológico disso? O texto revela, em primeiro lugar, soberania de Deus como causa primária. Há um Deus soberano. Agora, em segundo lugar, a diversidade de dons e responsabilidades como causas secundárias, e a administração humana daquilo que pertence, em última análise, ao nosso Senhor e não a nós. Portanto, amada igreja, nada do que possuímos é realmente nosso. Vamos repetir juntos? Nada do que possuímos é realmente, mais uma vez para memorizar, nada do que possuímos é realmente. Tempo é de Deus, recursos é dele, oportunidades é de Cristo, influência é do Senhor, família é do nosso Senhor Cristo Jesus, ministério pertence ao Senhor, dons espirituais é graça, não nos pertence. Tudo, absolutamente tudo foi nos confiado, nada nos pertence. Quantos têm algum carro lá na parte de fora da igreja, na rua hoje? Levanta a mão para eu ver.
Vocês não entenderam a mensagem. Quantos têm casas aqui, casa própria? Por favor, levanta. Não, vocês ainda não entenderam a mensagem. Entenderam ou não? Eu acabei de dizer que nada nos pertence. Posso ouvir um amém? Emerge do texto o princípio da mordomia. Nós somos administradores. Tudo pertence ao Senhor. Ah, mas meu corpo, minhas regras. Já ouviram isso? Relativismo. Amados, nem o nosso corpo nos pertence. A palavra de Deus diz que nós fomos comprados com alto preço. Nós somos agora templos do Espírito Santo de Deus. Você está cuidando do seu corpo, do seu templo? Posso ouvir um amém? Está se exercitando? Está dormindo? Está hidratado? Vou até beber uma água. Está hidratado? Posso ouvir um amém? Nutrido. Check-up em dia, as taxas. Tem ido ao médico pelo menos uma vez ao ano, dentista. Amados, zele pelo templo do Espírito Santo de Deus. Eu posso ouvir um amém? Você prestará contas um dia. Agora, e o carro? Ah, quando eu tiver o carro que o irmão estacionou na frente do meu ali, aquele carro, vou comprar uma flanelinha para ilustrar assim. Mas olha o meu carro popular. Amados, o que o texto diz? Ser fiel num pouco, sobre o muito colocarei. Se você não consegue valorizar, ser grato e fiel com a lata velha que você tem, você não será fiel quando tiver uma Porsche. Revela a sua condição espiritual. Quando eu tiver aquela casa lá no Las Palmas, passando pela rodovia, a caminho do shopping, Las Palmas, a grama vai estar parada. Até o telhado vai estar pintado. Uma obra de arte da Renascença. Nem Florença em toda a sua glória terá uma casa como a minha. Mas como está a sua casa hoje? Periferia. Às vezes tem uma lâmpada queimada lá há 6 meses. A sua esposa está escolhendo qual gota cair na hora do banho quente, porque o chuveiro está rodando em hora extra. Amados, estão entendendo o princípio espiritual? Ser fiel no pouco, sobre o muito. Quando eu for gestor dessa empresa, vou ser o primeiro a chegar e o último a sair. Vou me vestir de forma alinhada, vou fazer um curso de oratória, vou me comunicar melhor, tá com o cabelo aparado, a barba. Mas agora, chão de fábrica, comporte-se como se já fosse. Posso ouvir um amém? Comporte-se como se já fosse. Ser fiel no pouco. Sobre o muito o tempo é do Senhor. Recursos pertencem a Ele. Oportunidades é de Cristo. Influência é dele. Família é dele. Ministério é dele. Dons espirituais é dele. Tudo nos foi confiado. Nós somos administradores, mordomos. Amados, aplicação para a vida pessoal. Pare de comparar a sua porção com a dos outros. Posso ouvir um amém? Agora, sobretudo com o advento das redes sociais, há uma comparação. A grama do vizinho é sempre mais verde. A mulher do vizinho é sempre a mais bonita. Lembra do decálogo? Os 10 mandamentos? Cobiça a mulher do próximo, a casa do próximo, os colaboradores do próximo, os servos do próximo. Porque, amados, nós vivemos numa cultura que valoriza a comparação. A pergunta não é o quanto você recebeu, preste atenção. A pergunta não é o quanto você recebeu. A pergunta é: o que você está
fazendo com o que recebeu? Uau! Não é quanto você recebeu, 1, 2 ou 5 talentos. A pergunta é: o que você está fazendo com o que o Senhor confiou a você? Em uma cultura dominada pela comparação, produz inveja. Agora, o Evangelho de Cristo Jesus produz mordomia fiel. Nós somos mordomos. Eu posso ouvir um amém? Porque tudo em última análise é para a glória. Paulo entendeu isso. Romanos capítulo 11, versículo 36. Doxologia. Paulo diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém? Vamos recitar juntos? Porque dele, por meio dele e para ele são todas. Paulo declara Cristo como a origem de todas as coisas, o meio pelo qual tudo existe e subsiste, e o fim último para o qual tudo converge. Cristo. Somos mordomos. Posso ouvir um amém? Qual foi a última vez que você foi num velório? Você reparou no caixão? Não tem gaveta. Não tem pasta de escritura pública. CRLV de veículo. Passaporte, maquininha de cartão, PicPay. Misericórdia, amados, o tempo está acabando. Estamos apaixonados com os prazeres efêmeros do aqui e agora. Nos esquecemos que somos peregrinos. Estamos aqui de passagem. E enquanto estamos aqui, o Senhor confiou o que a nós? Talentos. Mas somos mordomos. Posso ouvir um amém? Segunda aplicação para as nossas vidas. Vamos juntos? A verdadeira fé. Amados, tomaram o café da tarde hoje, reforçado? Alto e bom tom, vamos juntos? A verdadeira fé produz serviço fiel durante a ausência do Senhor. Leia o versículo à frente comigo. Saiu imediatamente. Os 2 primeiros servos agem imediatamente. Prioridades, que eu falei do André Rios aqui na frente. Prioridade. Não há procrastinação. Fala para o irmão do lado, igual os assembleianos: pare de procrastinar. Matar a saudade da assembleia, os irmãos que vieram da assembleia. Posso ouvir glória a Deus? Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Não há procrastinação, não há desculpas. Eles compreendem que receberam uma missão. Eles deixam os seus interesses de lado e agora eles agem de acordo com o texto imediatamente. Não é depois, não é amanhã. Amados, o que Deus confiou a você, faça hoje. Posso ouvir um amém? Faça logo. Amanhã pode ser tarde demais. Amém? Eles compreenderam que receberam uma missão. Agora o terceiro servo, preste atenção, ele faz exatamente o oposto. Ele abre um buraco e enterra o seu talento. Misericórdia. Ele enterrou o talento. Na cultura judaica, esconder dinheiro no solo era uma forma conhecida de preservação. Eu conheci um judeu em Orlando, Gene Wachtel, que enterrava dinheiro na área da sua casa, no jardim. É prática entre os judeus, cultura judaica. Ele não desperdiça o recurso. Ele desperdiçou? Ele desperdiçou? Não, ele não desperdiçou o recurso, mas também ele não utiliza. Ele não multiplica.
Sua falha não é destruição, como alguns pensam. A sua falha é omissão. Ele não destruiu nada, ele preservou, e muito bem preservado. Ele enterrou diligentemente, mas sua falha foi omissão. A diferença entre os servos não é quantidade, a diferença entre os servos é disposição. Os dois primeiros demonstram confiança absoluta no Senhor. Agora, o terceiro servo demonstra indiferença prática. Indiferença, apatia. A verdadeira fé sempre produz frutos. Sabia disso? Uma fé genuína, viva, bíblica, ela necessariamente produz frutos. Como ensina Tiago, não o nosso pastor, mas o Tiago da Bíblia: a fé sem obras é morta. Vamos juntos? A fé sem obras é morta. O maior perigo nem sempre é cometer um grande pecado, como muitos pensam. Muitas vezes é desperdiçar oportunidades de servir. Às vezes você está tão preocupado em cometer um erro, um pecado. O maior problema muitas vezes é o quê? É o medo de errar. Por medo, ele enterra o talento. Amados, ele desperdiça a maior oportunidade da sua vida, de servir ao seu Senhor. Quero dizer uma verdade para a igreja, preste atenção. O Evangelho não produz espectadores. Posso ouvir um amém? O Evangelho produz servos. O Evangelho não produz espectadores. Sobretudo com o advento da pandemia, a igreja foi para o ambiente virtual, para o online. Nós estamos online. Tem uma câmera aqui na minha frente. Glória a Deus pela tecnologia. Mas ao mesmo tempo gera um conforto espiritual. Agora é o cristianismo de sofá, o crente de YouTube. Sabe qual que é a denominação evangélica que mais cresce no Brasil? Chuta. Qual é a denominação que mais cresce? Desigrejados. Fala para o irmão: misericórdia. Aqueles que não se identificam mais com a igreja. Eu sou crente em casa e isso para mim é suficiente. Mas à luz do ensino geral das Escrituras, não existe cristianismo sem vida comunitária. Vamos repetir? Não existe cristianismo sem vida comunitária. Cristo morreu pela sua igreja e nós somos membros desse corpo, cujo cabeça é Cristo Jesus. Então nós vivemos de uma época de consumo religioso. Há uma relação de consumo. Agora Cristo chama os discípulos para servir e não apenas para assistir. Pergunte para o irmão do seu lado, ó, assembleiano, mais uma vez: você está assistindo ou está servindo? Pergunte aí agora. É isso mesmo. Você está servindo ou você está assistindo? Amém? Terceira aplicação para as nossas vidas. Vamos juntos? A volta de Cristo trará prestação de contas para o pastor da igreja, para o líder de ministério. Trará prestação de contas para quem? Vamos ler juntos o versículo à frente. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e ajustou contas com eles. A expressão depois de muito tempo descreve o período entre a ascensão e a segunda vinda de Cristo Jesus. Isso está claro para vocês? Depois de muito tempo.
Que tempo é esse? O tempo entre o momento em que Jesus foi assunto aos céus e o cumprimento da sua promessa da segunda vinda. É um texto escatológico, doutrina das últimas coisas. Então, depois de muito tempo, juízo final. O Senhor daqueles servos, ou o Senhor destes servos, voltará e ajustará contas conosco. Eu posso ouvir um amém? Isso é verdade. A demora não significa ausência de governo, nem cancelamento do juízo. Ele não voltará mais, está bem guardado. Se um dia, hipoteticamente, eventualmente ele voltar, está bem guardado. Amados, cuidado. O Senhor retorna e chama os seus servos. Ele volta. Os dois primeiros apresentam resultados. Ambos recebem exatamente o mesmo elogio. Muito bem, servo bom e fiel. Foi só o que multiplicou 5? Não. O que multiplicou 2? Também. O mesmo elogio. Qual foi o elogio? Vamos falar juntos? Muito bem, servo bom e fiel. Vamos mais uma vez? Muito bem, servo bom e fiel. Não importa a quantidade produzida. Sabia disso? Não é sobre performance. Não importa a quantidade produzida. Importa o quê? A fidelidade demonstrada. Ele não pede contas da quantidade multiplicada, mas da fidelidade demonstrada. Deus avalia fidelidade e não visibilidade. Na cultura da visibilidade, a palavra de Deus nos lembra nessa noite que o Senhor continua examinando fidelidade. O reino de Deus não funciona segundo métricas humanas. Preste atenção. O servo de 2 talentos, ele recebe a mesma aprovação do servo de 5. Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Amados, preste atenção no que eu vou falar agora. O sucesso segundo Deus é fidelidade. Sabia disso? O sucesso bíblico, o sucesso à luz do ensino geral das Escrituras, é fidelidade e não visibilidade. No dia da prestação de contas, o Senhor não vai pedir o seu Instagram. Dá aqui o seu Instagram. Atualiza o feed aí para mim. Eu quero ver o seu número de seguidores. Abra as estatísticas. Eu quero ver as métricas. Engajamento, alcance. Não. Naquele grande e glorioso dia, o Senhor avaliará uma coisa: fidelidade com o que Ele nos confiou. E nada mais. Fidelidade. Amados, muitos servem, preste atenção, estou chegando ao final. Muitos servem silenciosamente na igreja. De que forma? Você nunca verá. Muitos servem orando. Muitos servem discipulando. Nunca saberemos. Muitos servem sustentando financeiramente a obra. Sabia disso? Um pequeno grupo dessa igreja é responsável pela manutenção de toda a igreja. Quase 26 mil reais de aluguel desse prédio. Há um grupo pequeno, mas fiel, nos dízimos e nas ofertas. Nunca saberemos quem são eles. O Senhor saberá.
E muito provavelmente, nenhum destes que servem orando, discipulando e contribuindo, subirão nesse palco. E muito provavelmente eles não têm uma foto no nosso Instagram da igreja. Agora, o que traz espanto ao meu coração é a parábola nos lembrar que nada disso será esquecido. Pode passar de forma desavisada diante de nós, displicente diante dos olhos do líder ou da liderança, mas o Senhor conta os dias, as horas, os minutos, os segundos, estão todos escritos no livro da vida. Amados, a esperança do crente não é reconhecimento terreno, não são aplausos, não são curtidas, não são holofotes. A esperança do crente naquele dia é ouvir uma frase: muito bem, servo bom e fiel. O que importará no grande e glorioso dia é você ouvir uma frase: muito bem, servo bom, fiel. Fostes fiel no pouco, sobre muito o colocarei. Venha entrar na alegria do seu Senhor. Venha entrar. Quarta e última aplicação e encerro. Vamos juntos? A falsa fé revela-se. Mais uma vez, a falsa fé revela-se pela incredulidade. Vamos ler a palavra final do servo mau e preguiçoso? Vamos juntos? Fiquei com medo, escondi o seu talento na terra. O terceiro servo apresenta uma justificativa. Fala para o irmão do seu lado: pare de dar desculpas. Ele acusa o Senhor de severidade. O seu problema não é falta de oportunidade. Ah, mas o pastor nunca me deu uma oportunidade. O problema não é falta de oportunidade, é uma visão equivocada do seu Senhor. Ele não conhecia Cristo Jesus. Ouvindo dizer que você é um homem rude, que arranca de onde plantou, de onde não plantou, e ajunta de onde não espalhou, eu cavei um buraco e enterrei. Ah, é? Se você de fato cresce neste Senhor que não se identifica comigo, essa visão deturpada de quem é Cristo Jesus, você teria ao menos entregado o meu talento aos banqueiros. Não precisaria fazer nada, mas hoje eu receberia com juros e correção monetária. Mas você é negligente, você é preguiçoso, você prestou para abrir um buraco e enterrar o meu talento, e nada mais. O que Jesus diz para seu servo? Arranquem o talento que eu dei para ele. Dê o talento para aquele que tem 10. Expulse-o da minha presença. Para onde? Para onde? Para as trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Que lugar é esse? Que lugar é esse? O inferno. É um sermão escatológico. Amados, preste atenção no que eu vou falar. As suas palavras revelam o seu coração. O problema não foi ele não ter multiplicado os talentos. O problema foi ele não conhecer
verdadeiramente o seu Senhor. Aqui está o segredo, a chave hermenêutica do texto. O problema não foi, este foi o efeito, a consequência, a multiplicação do seu talento. O problema raiz, a origem do problema qual é? Qual é? Ele não conhecer verdadeiramente o Senhor. E por isso ele não serve. Por que ele não serve? Ele não conhecia o seu Senhor. Amados, a condenação não ocorre porque ele produziu pouco. Ela ocorre porque ele não produziu nada. A sua esterilidade revela a sua incredulidade. A sua esterilidade, ele não produzir nada, revela no seu coração que a incredulidade. Ele não conhecia verdadeiramente o seu Senhor. Este é o problema. A negligência espiritual é evidência de um coração não transformado. Aquele que não serve em alguma área da vida, eu não estou limitando o espaço religioso, é um sinal, uma evidência de um coração não regenerado, que não conhece verdadeiramente o Senhor. O servo inútil representa aqueles que possuem associação externa com o reino, mas não verdadeira submissão ao rei. Frequenta o ambiente religioso, usa as nossas roupas e fala os nossos jargões, transita no reino, mas não conhece o rei. Aqui está o ponto. As trevas exteriores apontam para o juízo final. Profissão verbal de fé não substitui conversão genuína. Ah, mas eu sou até batizado, eu fiz a minha profissão de fé pública, mas isso não substitui conversão genuína. Muitos conhecem a linguagem do reino, sem conhecer o seu rei. Preste atenção, a religiosidade nominal continua sendo um dos maiores perigos da igreja contemporânea. E sabe o que causa perplexidade ao meu coração? É que neste grande dia que está chegando, nós ouviremos duas frases. Não há uma terceira via, uma ou outra, duas opções. Muito bem, servo bom e fiel, ou servo mau e preguiçoso. Vamos repetir? Muito bem, servo bom e fiel, ou servo mau e preguiçoso. Qual frase você ouvirá? Se o nosso Senhor, nós temos teclado? Se o nosso Senhor retornar hoje, preste atenção em mim, não na tecladista, por gentileza. Se o nosso Senhor retornar hoje, qual frase você ouvirá? Muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito colocarei, ou servo mau, preguiçoso? Arranque o que é dele, dê para o servo fiel, retire-o da minha presença para as trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Coloque esse pé no seu lugar. Eu me lembro das palavras de Jesus. Pode apagar as luzes do auditório, por gentileza. Quais palavras de Cristo Jesus? Naquele grande e glorioso dia.
falará: Senhor, olha os servos, porventura não expulsamos demônios no teu nome? Porventura não falamos em línguas? Nós não fizemos muitos sinais, prodígios, maravilhas e milagres? Qual vai ser a resposta do Senhor, Cristo Jesus? Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amados, tem muito crente na nossa geração preocupado com desempenho. Tem muito crente imerso num ativismo. Mas em última análise, o que valerá é a nossa fidelidade. Agora, por outro lado, há muito crente com a sua vida espiritual estacionada, infrutífero, estéril. Olha para o lado. Essa talvez seja a maior igreja da região. É um exército. Agora a pergunta que eu me faço: quantos aqui estão servindo? Ao que me parece, é sempre o mesmo grupo pequeno de pessoas. Às vezes serve no louvor, quando não está escalado no louvor, serve no kids. Quando não está escalado no kids, serve na diaconia. Quando não está escalado, vem para o culto de oração. Quando não tem culto de oração, abre a sua casa para um pequeno grupo. Por quê? Entender o Evangelho. A maturidade espiritual da igreja não é medida por números. Não é medida por visibilidade nas redes sociais. Não é medida por ser uma igreja hypada, viral. Não. Será medida pela fidelidade. Quer avaliar o grau de maturidade de uma igreja? Veja o número de pessoas que servem. Quando a maioria, eu não digo todos, mas quando a maioria estiver servindo, nós cumprimos a nossa missão. A igreja conheceu o seu Senhor, porque aquele que serve entendeu a beleza do Evangelho. Eu preparei uma declaração de compromisso. Eu gostaria que você fizesse uma leitura muito cuidadosa. Muito o quê? Não uma leitura displicente, desatenta, leviana. A leitura cuidadosa do coração, para que possamos internalizar cada uma das verdades ensinadas por Cristo Jesus na parábola dos talentos. Vamos juntos? Não colocaremos a nossa confiança em riqueza, posição, influência ou reconhecimento humano. Rejeitamos a passividade espiritual, a religiosidade nominal e a falsa segurança de uma fé sem frutos. Firmamos nossa esperança no Senhor, que reina hoje e voltará em glória, enquanto aguardamos a sua volta. Desejamos viver como servos fiéis, administrando tudo o que Ele nos confiou, para a glória do seu nome. Que o nosso maior anseio seja ouvir naquele dia: muito bem,
servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Aplauda o Senhor nessa noite.